No Dia do Trabalhador, o governo federal publicou decretos que vão priorizar os empregados, como a formação de grupos para discutir regras de trabalho por meio de aplicativo e também a criação de um plano de igualdade salarial entre homens e mulheres. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve presente hoje em São Paulo durante um ato de centrais sindicais para falar a respeito desses decretos. A intenção do governo de elaborar normas sobre esses dois temas já vinha sendo antecipada, pelo menos desde a campanha eleitoral do ano passado. Agora, com os decretos assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram criados os dois grupos de trabalho que devem formar os atos normativos. Durante o discurso em São Paulo, Lula falou sobre o novo plano salarial, que tem como objetivo igualar o salário de homens e mulheres que exercem a mesma função. Eu queria dizer para vocês que faz pouco tempo, no dia 8 de março, nós fizemos um projeto de lei que nós mandamos ao Congresso Nacional. E pela primeira vez, a gente vai garantir, mas garantir de verdade, sem vírgula e sem ponto, de que a mulher tem que ganhar o mesmo salário do homem se ela tiver um trabalho igual. O novo plano deve contemplar não só os salários e outros tipos de remuneração, mas também temas como condições e ambiente de trabalho, oportunidades de ascensão profissional, divisão das responsabilidades no cuidado de crianças, idosos e pessoas com deficiências e doenças incapacitantes e aspectos étnico-raciais. O presidente também comentou sobre o aumento real do salário mínimo, que começou a valer a partir dessa semana, assim como a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$ 2.640 por mês. Nós instituímos outra vez o aumento real do salário mínimo acima da inflação. Daqui para frente, o trabalhador receberá, além da inflação, a média do crescimento do PIB. Como nós fazíamos quando eu fui presidente até 2010, que o salário mínimo cresceu 74%. E essa é uma coisa extremamente importante, porque quando o salário mínimo aumenta, quem ganha não é só o trabalhador que ganha o mínimo, ganha o cidadão do comércio, o cidadão que vende cachorro-quente, o cidadão que vende pastel, o cidadão que vende comida, porque o trabalhador, tendo mais dinheiro, ele compra mais. Ele comprando mais, o comércio vai gerar emprego e vai encomendar coisa da indústria. A indústria vai gerar emprego e vai começar a funcionar aquilo que eu disse na televisão ontem. A roda gigante da economia começa a girar e todo mundo começa a ganhar neste país. Até os mais ricos ganham com o aumento do salário mínimo. O governo ainda pretende apresentar uma proposta para regulamentar as relações de trabalho por meio de aplicativos ainda no primeiro semestre, conforme declarado em março pelo Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com o governo federal, o objetivo é combater a exploração do trabalho e o alto grau de informalidade no país para recuperar direitos e dignidade para os trabalhadores. A partir desta segunda-feira, o trabalhador que recebe salário mínimo tem o segundo reajuste do ano. A remuneração mensal passou de R$ 1.302 para R$ 1.320. A medida provisória com o aumento foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União. Pedro Bonenberger. Vinícius, 3 comunicados importantes do presidente Lula foram feitos na noite desse domingo, na primeira transmissão oficial dele em cadeia nacional após as eleições. A primeira delas, na verdade todas estão relacionadas à economia, ao salário mínimo, mas a primeira delas é a mudança já oficial, já assinada em medida provisória, para a alteração do salário mínimo para R$ 1.320. Esse crescimento, vale ressaltar, ele é pouco se a gente comparar com o que já havia sido feito no começo do ano, de R$ 1.302, ou seja, R$ 18 a mais.
Mas a gente tem que lembrar que quem criou o orçamento deste ano foi a gestão passada. Então o orçamento ele estimava esse valor inicial de R$ 1.302, passou de R$ 1.212 no ano passado para R$ 1.302 e agora o que o Lula está fazendo é dando um valor a mais, esses R$ 18 a mais, um percentual pequeno, mas que cobre a inflação, que cobre também o que nós tivemos de PIB, né, no último ano, que era a promessa dele de campanha, sempre conceder um aumento que fosse maior que a inflação. Isso foi feito via medida provisória e a expectativa do governo é de que exista agora nos próximos dias um projeto já formatado a ser encaminhado para o Congresso para que isso vire projeto de lei e esse reajuste seja mantido todos os anos nessa proporção, acima da inflação e também somando o crescimento do produto interno bruto aqui do país. A gente destaca também o segundo anúncio, que foi em relação ao imposto de renda. Nós tivemos uma isenção anunciada já para pessoas que recebem até R$ 2.640. Por que esse valor? São pessoas que recebem até 2 salários mínimos. Isso é muito importante e pode representar uma sobrevida financeira bastante relevante para as famílias mais pobres aqui do país. Estamos falando de uma parcela muito significativa da população e especialmente da parcela mais pobre, aquela que recebe salários menores, até 2 salários mínimos, R$ 2.640. O que muda é que aquele desconto do contra-cheque do imposto de renda, ele deixa de ser descontado. Então, a partir de agora, vai ter aquele desconto do INSS para a aposentadoria e o imposto de renda, ele é isento. Isso significa, na prática, que quem recebe R$ 2.640, que é o teto desse benefício, vai ter um valor de cerca de R$ 200, um pouco menos de 10% ali, a mais, então, no salário líquido, não no bruto. O bruto continua o mesmo, mas em vez de ter aquele desconto do imposto de renda, agora a gente vem com esse valor integral, né, apenas com desconto da aposentadoria. Isso significa mais dinheiro no bolso das pessoas, o que é muito importante dentro dessa nossa perspectiva. E como eu disse, o terceiro anúncio que foi feito, e isso já está encaminhando, né, é justamente em relação a esse projeto de lei. Então, temos a mudança do salário mínimo, esse aumento pequeno, mas que foi feito. Temos essa isenção do imposto de renda, nesse momento, para R$ 2.640, perspectiva de ampliar até R$ 5.000 até o final do mandato, pelo menos essa é a promessa do governo Lula, e agora esse projeto de lei que vai ser encaminhado ao Congresso, justamente com essa perspectiva de todos os anos nós termos essa ampliação do salário mínimo com base na inflação. Hoje eu estive aqui no Rio de Janeiro com o ministro da Previdência, Carlos Lupe, consegui conversar alguns minutos com ele e perguntei justamente qual a perspectiva do governo de passar essa proposta no Congresso. O ministro disse que está bem otimista em relação a esse assunto, que o Congresso tem se posicionado de uma forma bastante favorável a essa proposta, até porque é um benefício que vai trazer bastante benefício, na verdade, né, para os trabalhadores brasileiros. É uma ação, uma medida que vai repercutir bem, inclusive, entre o eleitorado do Congresso. Então acaba que os senadores e deputados também têm interesse em passar rapidamente essa proposta. Agora, ela precisa ser formatada ainda, encaminhada ao Congresso, e isso deve ser feito nas próximas semanas. A gente vai acompanhar com bastante atenção. Até porque, Vinícius, dinheiro no bolso significa uma sobrevida aos trabalhadores, à população em geral, mas também significa aos empresários mais poder de consumo, que as pessoas vão poder comprar mais, virar a economia. Pelo menos essa é a expectativa, a meta do governo para esses próximos meses, de retomada de economia, fazendo com que as pessoas possam gastar mais também aqui no nosso país.